sombras da realidade, onde o medo é mais real que a ficção. Nem todo mistério nasce da imaginação. Alguns estão gravados na realidade, e é justamente isso que os torna ainda mais perturbadores. Entre acidentes inexplicáveis, crimes insolúveis e desaparecimentos sem rastro, a humanidade coleciona perguntas que ecoam no vazio. Hoje, você vai caminhar por 5 histórias verdadeiras, onde o impossível parece ter vencido a lógica, e as respostas continuam ocultas. Era madrugada de março de 2014, quando um avião comercial decolou de uma grande capital rumo a outra. A bordo, mais de 200 pessoas confiavam na rotina da aviação moderna. O início da viagem foi tranquilo. Nada indicava que algo fugiria ao normal. Mas menos de 1 hora depois, os radares perderam contato. O transponder, responsável por emitir sinais, havia sido desligado de forma deliberada. As comunicações cessaram por completo. O gigantesco avião simplesmente sumiu. Foram dias, depois semanas, depois meses de buscas. Navios cruzaram mares, aviões de reconhecimento varreram o oceano, satélites analisaram sinais, tudo em vão. Apenas alguns fragmentos de destroços surgiram muito tempo depois, levados pelas correntes até ilhas distantes. O restante continua desaparecido. Entre teorias de falha técnica, terrorismo, sequestro e até mesmo a suspeita de que o piloto teria planejado uma queda proposital, nenhuma hipótese foi provada. O que restou foram famílias sem respostas e o silêncio de um oceano que parece ter engolido segredos. Se até um avião inteiro pode ser tragado pelo vazio sem deixar rastros, imagine quando é um único homem que escolhe desaparecer para sempre. Era novembro de 1971. Em um voo de curta distância, um homem elegante, de terno e gravata, embarcou com discrição. Durante o trajeto, chamou uma comissária e lhe entregou um bilhete. Dizia ter uma bomba. Pediu $200 mil em dinheiro vivo, 4 paraquedas e comida para a tripulação. O avião pousou, entregaram-lhe tudo o que pediu e os passageiros foram liberados em segurança. Em seguida, ele obrigou a tripulação a decolar novamente. Em meio à noite chuvosa, abriu a escada traseira, prendeu o dinheiro ao corpo e saltou com um paraquedas. Nunca mais foi visto. Restou apenas uma gravata esquecida no assento, única lembrança física de quem virou lenda. Décadas de investigação, centenas de suspeitos, depoimentos de familiares e até confissões de leito de morte jamais revelaram sua identidade. O dinheiro nunca foi recuperado em sua totalidade. Até hoje, esse homem permanece um fantasma, conhecido apenas como o Homem do Paraquedas. E se um salto no escuro pode transformar alguém em lenda, imagine a angústia de uma família quando uma criança desaparece em plena luz do dia. Era uma tarde de agosto de 1978, quando uma menina de 13 anos saiu de casa com sua bicicleta para entregar jornais no bairro. Era uma rotina simples, algo que fazia todos os dias. Apenas 7 minutos depois, sua bicicleta foi encontrada caída no chão, jornais espalhados pela estrada. Da menina, nenhum sinal. A polícia foi acionada. Vizinhos se mobilizaram, buscas varreram florestas, estradas e casas abandonadas. Cães farejadores seguiram rastros que misteriosamente desapareciam no meio do nada. Helicópteros sobrevoaram a região. Nada foi encontrado. Os anos passaram, suspeitos foram investigados, teorias foram levantadas, mas nenhuma resposta trouxe paz. A cena simples de uma bicicleta caída no chão se tornou um símbolo cruel da ausência. Até hoje, o desaparecimento da jovem permanece um vazio sem explicação. E se uma criança pode desaparecer tão rápido quanto um sopro de vento, o que dizer de uma noite em que a inocência de 4 adolescentes foi esmagada à beira de um lago? Era junho de 1960.
4 jovens, 2 casais, resolveram acampar às margens de um lago. Levaram uma barraca, lanternas, comida simples e a vontade de passar uma noite sob as estrelas. Riram, conversaram, adormeceram tranquilos. Mas, ao amanhecer, o cenário era de horror. 3 estavam mortos, vítimas de golpes brutais, facadas e agressões na cabeça. O 4º, gravemente ferido, foi encontrado inconsciente. A barraca havia sido rasgada por fora, como se alguém tivesse atacado de surpresa durante a madrugada. A polícia investigou o sobrevivente, chegou a prendê-lo anos depois, mas não conseguiu provas suficientes. Outros suspeitos foram interrogados. Teorias se multiplicaram. Um ataque aleatório, vingança, um desconhecido psicopata. Nenhuma resposta definitiva. O lago, silencioso, continuou guardando o segredo daquela noite em que a juventude se transformou em tragédia. E se nem mesmo o abrigo de uma barraca foi capaz de proteger 4 amigos, o que dizer das paredes de uma casa quando a ameaça se infiltra na noite? No final da década de 1910, uma cidade inteira viveu sob o terror de um assassino invisível. Casas eram invadidas de madrugada. Famílias inteiras eram atacadas com golpes de machado. O criminoso usava o próprio machado das vítimas, que muitas vezes estava guardado no quintal. A violência era brutal, mas o que mais apavorava era sua capacidade de desaparecer sem deixar pistas. O medo atingiu seu auge quando uma carta foi enviada aos jornais. Nela, o assassino dizia que naquela noite voltaria a matar, mas pouparia todas as casas em que houvesse música de jazz tocando à meia-noite. O resultado foi insano. Cada rua, cada bar, cada lar ecoava jazz. A cidade inteira dançou pela sobrevivência. Ninguém morreu naquela noite, mas o assassino nunca foi identificado. Depois de espalhar o pânico, simplesmente desapareceu, deixando apenas uma lenda. Até hoje, ele é lembrado como o assassino do machado. 5 histórias, 5 mistérios sem solução. Um avião que sumiu no céu, um homem que pulou no escuro e virou lenda. Uma menina engolida pelo nada, um lago que guarda segredos mortais e uma cidade que dançou para escapar de um assassino invisível. Eles nos lembram de que a realidade pode ser mais sombria e mais inquietante do que qualquer ficção. E você? Qual dessas sombras continua viva na sua mente? Inscreva-se, compartilhe, comente e ative o sininho para os próximos mistérios.